Olá, queridos! Vamos lá para o nosso segundo tópico dentro da nossa aula sobre relacionamentos. Na aula passada eu creio que você aprendeu sobre namoro. E aí você pode dizer até para mim, mas eu já sou casado faz tempo, meu casamento é isso, é aquilo, para que eu vou aprender sobre namoro? Porque você vai ser um conselheiro. Com o curso de discipulado ele vai te dar base para que você aconselhe jovens, para que você aconselhe pessoas que estão começando a sua vida sentimental. Então entenda que você vai ensinar teus filhos, você vai ter um entendimento e você vai ver que muitas coisas que você fez não deveria ter feito, não deveria ter maculado o teu casamento, ter manchado o teu relacionamento. Tem como iniciar um relacionamento e terminar ele perfeito. Queridos, nós não podemos dar a certeza de que todo relacionamento vai dar certo, mas nós podemos ter a certeza de que Deus não nos deixa enganar. A escolha é minha e tua. Se eu estou vendo vestígio na minha futura esposa, que eu sei que é antibíblico, é anticristão, que eu sei que aquilo não está certo, não pense que depois do casamento vai melhorar, não, porque a tendência é piorar, é aumentar. Os defeitos que você encontrar nele agora, vai aumentar depois do casamento. Você é capaz de suportar? Não cobre depois do casamento. A hora de escolha tua é agora. Então vamos lá para a segunda parte, segunda parte do nosso estudo da lição 11ª, lição 11, relacionamentos, e tá o quê? 3, a instituição divina. Espera aí, queridos, que eu acho que eu peguei a parte 2. Como essa aula é grande, como essa aula é enorme, eu tive que repartir ela em 2 vezes. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá, acho que deu certo. Se não deu, aí depois me perdoa, vai ter alguma interrupçãozinha, mas vamos lá. Então vamos lá para o nosso tema da nossa aula de hoje, 11ª, relacionamentos, casamento, instituição divina. Então eu tenho que entender primeiro o quê? Que quem instituiu o casamento foi Deus. É o primeiro passo, olha lá. Ó. Recomendado por Deus, venerado, honrado, seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, e a cama, e aonde você dorme sem mancha. Está lá em Hebreus 13:4. Ou seja, Deus está dizendo assim, ó, venerado, honrado, seja entre todos vocês o matrimônio, o casamento. Deus está dizendo que o casamento é honrado por Ele, que o casamento é venerado por Deus, e que no leito, que seja na tua cama, que seja no teu relacionamento, não pode haver máculas, queridos. Olha, essa aula está difícil, que está interrompendo tudo que tem aqui. Não pode haver máculas, não pode haver nada que suje o teu casamento. Que nós sabemos que cumpre com Deus, tem perdão para tudo, mas você tem opções, você tem escolha. Então nós vamos entender o que é o casamento, nós vamos ver em 2 partes isso daqui. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Está lá em Provérbios 18:22. Deus está dizendo, olha, você encontrou uma mulher, você encontrou alguém que se encaixa com você, que é o cumprimento de Gênesis 2:18, ajudadora, auxiliadora, companheira, que te respeita e que você a respeita, que tem paciência, que sabe te aturar nos momentos de dificuldade sua, que não solta a tua mão. Queridos, Provérbio diz que você achou uma coisa boa, alcançou benevolência de Deus. Quero, pois, que aos que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário para maldizer. Está lá em 1 Timóteo 5,14, Paulo ensinando para Timóteo, explicando para Timóteo, é uma carta pastoral, ensinar para as moças da igreja que elas se casem, que não fiquem com agarramento, com prostituição, com qualquer coisa desse tipo. Casem, gerem filhos, que é a ordem de Deus, crescer e multiplicar. Governe bem a sua casa, que toma conta da tua casa. Isso é tão importante, queridos, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Ou seja, nós vemos muito relacionamento que o marido chega em casa, a mulher não está trabalhando, ele chega em casa e não tem comida.
ele não tem roupa lavada. Queridos, eu não estou defendendo um sistema patriarcal, onde a mulher é empregada de um homem. A minha tese, quem sabe, quem me conhece, sabe as minhas defesas. A minha defesa, a minha ideologia é o seguinte: se a mulher não trabalha, ela é dona de casa, e o marido trabalha fora, a mulher cuida da casa. Se o marido não trabalha, ele fica em casa e a mulher trabalha, o marido cuida da casa. Se os dois trabalham, os dois cuidam da casa. Entendeu? Que eles não têm essa divisão, é prática. Se a mulher ficou em casa, ela está dona de casa, dona do lar, quando o marido chega do trabalho que ele fez o dia todo, ele tem que ser bem recepcionado, tem que ter comida, tem que ter todas as coisas em casa. Se é ao contrário, também. Agora, se os dois trabalham, a obrigação é dos dois de limpar a casa, de varrer a casa. Se não quer, junte dinheiro e pague alguém para poder fazer. Mas é a obrigação dos dois, queridos. Então, governar a casa, por que a mulher governa a casa? Porque os olhos da mulher para uma casa é muito mais do que um marido. Eu vivo sozinho já faz muitos anos e sofro até hoje para governar a minha casa, para cuidar da minha casa. E eu sei o quanto mulher tem essa habilidade, queridos. Então, Timóteo estava sendo ensinado a adotar isso aqui. Qualidades que devem prevalecer no casamento. Então, nunca posso esquecer. O que tem que prevalecer no casamento? Companheirismo, solidariedade, respeito mútuo e vida em comum. Por isso a importância, lembra da aula passada do relacionamento no namoro? Eu tenho que ver se a minha vida comum é a mesma dele, se as coisas que eu gosto vão se encaixar com as coisas que ela gosta, se o nosso caminho vai trilhar, se os dois estão dispostos a abrir mão de determinadas coisas para manter o casamento firme e forte. Queridos, relacionamento, um casamento é um amor de sacrifícios. Você vai ter que sacrificar coisas tuas, ela vai ter que sacrificar coisa dela. Nós temos que entender, companheirismo é um com o outro. Mesmo que eu não goste e não aceite muito o que ela decidiu, eu sou companheiro dela e vou com ela até o fim. É solidário. Se ela está sofrendo por algum motivo, não importa se foi porque ela errou ou ele errou, eu tenho que estar em solidariedade com ele, respeitar e ser respeitado. Eu tenho que saber as hierarquias. Queridos, muito se diz, tem um texto que eu gosto muito de falar, que pegaram a palavra submissão e mudaram o sentido dela. O submissão da Bíblia para casamento, queridos, não é a mulher abaixo de um marido, não é a mulher obrigada a ser escrava do marido, serviçal do marido. Não existe isso. O termo submissão desse texto significa sobre a mesma missão. O marido e a mulher têm a mesma missão. Então o marido, que é considerado pela Bíblia como a cabeça da família, a mulher tem que ter a mesma missão. Por isso que os dois têm que conversar. É a mesma missão. Não adianta um ter uma missão e o outro ter outra missão. É submissão sobre a mesma missão. Obrigações do casamento. Casal. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Marcos 10:9. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5:32. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, e como há de agradar a sua mulher. Olha quantos textos que ele dando base para o casamento, para essa instituição sagrada e divina. Aquele que casa, a Bíblia diz assim, Paulo diz assim, olha, seria bom que todos ficassem solteiros para fazer a obra de Deus, mas tem pessoas que não conseguem. Porém, os que casam têm que cuidar das coisas do mundo e agradar a sua mulher. Agora, os solteiros cuidam das coisas de Deus. Ou seja, a regra é, primeiro Deus, segundo família, terceiro igreja. A tua família, queridos, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, olha, se você não cuida bem da tua casa, você não é digno de cuidar das obras do Senhor. Se você não educa os teus filhos de acordo com a palavra de Deus, se você na tua casa não tem respeito. A diferença entre mulher casada e mulher solteira. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido.
Em 1 Coríntios 7, 33 ao 35 está dizendo isso. Pois faz uma leitura maior desse texto. Não vos priveis uns ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 1 Coríntios 7,5. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Olha, vocês casou, acabou a história de greve de sexo. Acabou a história de não quero, não dá. Acabou a história de castigar o teu marido ou castigar a tua esposa e de não ter relações sexuais. Você casou, acabou a história de um dormir no quarto, outro dormir na sala. É os dois juntos, é os dois conversando. Aqui Paulo está dizendo assim, olha, não prive um ao outro a esse ato, a não ser por mútuo consentimento, por uma oração. Essa semana nós vamos jejuar, vamos orar, vamos consagrar a Deus, então nós não vamos manter relacionamentos sexuais, mas por pouco tempo, olha, novamente ajunta para que Satanás não tente, para que Satanás não coloque coisa na cabeça, não coloque desejo com pessoas erradas. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4,6 está dizendo assim, não brigue e vão dormir brigados. Antes de dormir, assente um com o outro, converse, se acerte. Estão conseguindo entender, queridos, o tanto de coisas que tem para o casamento? Agora as funções. O marido, vós marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está lá em Efésios 5:25. Igualmente vós maridos coabitais com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como são mais fracos, vasos mais fracos, né? Como sendo vós os vossos cordeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. O que Pedro estava dizendo na carta dele? Olha, o marido tem que amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Eu te pergunto, como Cristo amou a igreja? Dando a vida pela igreja. Você está preparado a dar a tua vida pela tua esposa? Esposa, você está preparada a dar a tua vida ao teu marido? É isso que Jesus estava falando através de Paulo aqui em Efésios. Paulo estava dizendo, olha, da mesma forma que Cristo amou a igreja, o companheiro tem que amar a sua companheira, dando a vida por ela, se entregando por ela. Se você está num relacionamento e você não tem essa certeza, não case. Ore para que Deus te mostre o que você tem que fazer. Porque tem que amar as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Não tem outra conversa. Cristo não gritou com a igreja, Cristo não bateu na igreja, Cristo não resmungou com a igreja, Cristo não escravizou a igreja. Assemelhe-se a isso. Assemelhe-se a isso, queridos. A esposa, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. O que é aqui? A mesma coisa que eu já disse, o sujeitais, o submissa. Como a mulher ela é submissa a Deus, ela tem que ser o marido, e o marido também. É a mesma missão, a mulher é chamada para ter uma missão com Cristo, e com o marido ela tem que dar a mesma sorte fazer isso. Ao próximo versículo. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. 1 Timóteo 3,11, ou seja, não ser maldizente, fofoqueira, resmungona, serem honestas, não serem perturbadas, serem fiéis em tudo. Amor à família. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias pelo muito que amava. Cantar, Gênesis 29:20. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. Cantares 8:7. Conseguiu entender? Deu para entender, queridos, essa primeira parte de casamento? Eu sei que isso gera muita confusão, muito conflito, e eu não quero entrar em detalhes aqui. Eu sou divorciado e casei de novo, eu estou em pecado, eu vou para o céu, a Bíblia diz que é só adultério. Eu não quero entrar nesse detalhe. Eu quero te mostrar por que serve o casamento, a instituição divina que é o casamento, qual que é a função do marido, qual que é a função da esposa, qual que é a função da família. Essa aula segue, queridos, que nós vamos ver deveres que nós temos que fazer. Mas deu para entender até agora? Espero que sim. Fiquem comigo aí. Daqui a pouquinho, a próxima parte, finalizando o tópico penúltimo da nossa lição do curso discipulado, relacionamentos. Deus abençoe a todos.